É um dia, eu diria, um dia que se esperava, mas essa é uma notícia que a gente espera, mas nunca quer receber, né? E que tem que ser repercutido com a devida importância de tudo aquilo que representou o Papa Francisco para não só a Igreja Católica Apostólica Romana, mas para a humanidade como um todo, por ter sido um padre muito dedicado na questão de unir, de agregar todas as religiões, todas as fés, e de entender também um avanço de algumas pautas na época em que nós vivemos e a necessidade de ser aquilo que ele foi de fato, um Papa reformador. Aí, com mais de 260 papas ao longo da história, o Papa Francisco foi apenas o quinto Papa reformador. 266 papas ao longo da história, o quinto que foi um reformador, que trouxe reformas na forma da igreja se portar e na forma da igreja pensar, na forma da igreja decidir, na forma da igreja agir. Um papa que comprou com muita atenção e com muita prioridade, por exemplo, a pauta climática. Um papa que comprou a ideia de agregar, de incluir os excluídos, de aceitar as diferenças, sempre dentro dos limites da instituição que esteve à frente. Mas isso não significa não fazer, isso não significa a inação, não, de maneira alguma, é dentro dos limites fazer o melhor possível. Mais ou menos como um governo, uma presidência que trabalha com uma grande coalizão, com uma grande frente e que possui seus limites, mas que trabalha a partir dos limites da melhor forma possível. Eu quero dar aqui alguns boa noites já para o Bira Júnior chegando aqui. Também nós temos a Maria Martim, boa noite comunidade, boa noite Prof. Viari Linde, estou aqui de novo, Praia Grande. Como sempre aqui conosco, atrativamente, boa noite gente, bora engajar a live através dos 4Cs, curtir, comentar, contribuir e compartilhar, ela que traz depois na sequência mais informações também atrativamente, sempre nos ajudando muito. Nós temos aqui a Ana Maria colocando lamentável a morte do Papa, eu sinto muito, todos nós sentimos, com certeza todos nós sentimos, e vamos conversar sobre isso ao longo da noite de hoje. Vamos receber o Frei Sérgio Gorgen, que é uma grande liderança católica progressista do sul do país e que faz um trabalho de enfrentamento e também um trabalho voltado aos pobres, aquilo que o Papa Francisco se notabilizou por ser também preocupado, acima de tudo, com os mais pobres. Aqui o Bruno Galvão, boa noite, Lindiane Viário, atrativamente e comunidade. Nós temos depois a Maria das Graças Fogaça, lamento a morte do Papa Francisco, e sim sabia ser humano e se preocupar com o bem de todos, deixou um lindo e maravilhoso legado. Boa noite, Maria das Graças, boa noite, Isabel, Cristina, é sempre muito bom receber vocês todos aqui, não poderia faltar, evidentemente, a Odete Pires, boa noite, minha cara, sempre muito boa a sua presença por aqui. Nós temos o Alexandre Garcia Cavalgada, 3 Lugares, Mato Grosso do Sul, um abraço para todo mundo aí. O Humberto Torini, a Canção Nova em Festa, Cambada de Reaça. Humberto, vou te dizer uma coisa, nós também vamos falar sobre isso, tá? Também vamos falar sobre isso, porque nós sabemos, inclusive, que, lamentavelmente, alguns grupos católicos comemoraram, talvez em silêncio, outros nem tanto, mas, né, se eu for me vestir de toda a estrutura teológica, litúrgica e narrativa cristã, eu vou dizer que nem Jesus Cristo agradou a todos, não seria o Papa Francisco. Não seria o Papa Francisco. Nós temos aqui o João Cosme, boa noite, Casemiro de Abreu, Rio de Janeiro, a Maria Valente também conosco, boa noite, comunidade. A Mônica Souto, boa noite, DCMers, like 146, boa noite, Mônica. A Andréia, sempre aqui conosco, boa noite, Andréia. Outra que também está sempre aqui, a Raquel Gouveia, boa noite, camaradas.
Então, o pessoal chegando aqui, a Helenara da Silva, Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Eu morei em Cachoeirinha, Helenara. Eu morei em Cachoeirinha. Eu morei por um ano e meio, eu acho, na Granja. Morei na Granja. Para quem não é de lá, vão pensar que é uma granja mesmo, né? O nome do bairro, tá? Eu morei na Granja, em Cachoeirinha. Morei, tenho amigos lá na Granja, inclusive, tá? A Isabel Cristina Zanini, a Canção Nova é a extrema-direita junto com as igrejas evangélicas. Sabemos, né, a ligação da Canção Nova, sobretudo com a ordem carismática católica, né, que é uma espécie de pentecostais católicos. Aqui, a Viva a Vida, comemorar a morte de alguém não é cristão. Então, Viva a Vida. Então, né? Só isso eu teria que fazer uma live sem convidados, e teriam que me dar 2 horas para eu falar. Não é o caso, eu não tenho esse espaço todo aqui, e eu tenho certeza que a audiência seria baixíssima também. Então, mas isso daria para fazer, olha, muita coisa pela frente, tá? Fernando Monteiro, boa noite, DCM, boa noite, meu caro. Fernando sempre aqui também. Miguel Santos, poxa, o Papa Francisco era sangue bom, com certeza, meu caro, com certeza. A Tony está aqui também, boa noite. Scorsese disse que Papa Francisco nos deixou e deixou a luz acesa que jamais será extinta. Ele está certo. Eu escrevi sobre isso hoje, Tony, tá? Eu escrevi sobre isso, eu tenho um texto no meu perfil da Rede X de hoje, eu escrevi um pouquinho sobre isso, mas não com tanto otimismo, assim, né, de que essa luz não vai se apagar, mas sim que nós temos que manter ela acesa, custe o que custar. Inclusive, eu fechei o texto com essa frase, custe o que custar. Tá? A Viva a Vida de novo aqui, porque o Papa negou receber o vice de Trump. Então, a gente não sabe, né? A gente sabe que ele estava descontente, a gente sabe que ele não queria, a gente sabe que ele acabou recebendo, segundo informações da mídia mais próxima, ele foi convencido a receber o de Vines. Agora, mesmo que a gente não tenha a informação oficial, porque não é difícil de entender, né? Pela própria trajetória do Papa Francisco, não é difícil de entender que ele não queria aproximação com o governo Trump, não só por questões óbvias de cunho ideológico, mas também pelo medo que o Papa Francisco tinha de que o Trump poderia intervir depois da sua morte na substituição. Então ele queria criar esse distanciamento. Agora, claro, isso é conjecturando, é interpretando a partir da própria trajetória do Papa Francisco. A Carlyle Pina Meirelles não respeita um missionário da envergadura do Papa Francisco, não passa de uns idiotas, imbecis e inclassificável. E eu concordo com as suas palavras, mas eu não me surpreendo desse tipo de situação. Nosso querido Esdras José, boa noite, Viário Taubaté, São Paulo, boa noite, meu caro, boa noite, boa noite. Aqui chega a Regina Esther Araújo, já manda R$2 pra gente. Gente, vamos contribuir, tá fraquíssimo, nós precisamos muito de vocês, tá? A Regina botou emocionante seu enteado abençoado pelo Papa. Exatamente, hoje ao meio-dia eu mandei para o Pedro Zambarda, né, o meu enteado, quando tinha 1 ano e 2 meses, ele foi, o Papa beijou ele quando ele tinha 1 ano e 2 meses, né? Hoje ele está com 12 anos, né? Ele foi abençoado pelo Papa aqui no Rio de Janeiro, foi passado o vídeo, inclusive, na live do meio-dia. Nós estamos agora com 21 horas e 11 minutos. A Luciana Cobucci, eu pagaria para estar nessa live. Que live, minha cara? Porque passa tanta coisa aqui que eu já me perdi completamente. Tá? Tu pagaria para estar em que live? Eu não entendi. Tá? Mas pode pagar para estar nessa aqui, não tem problema nenhum. Tá? A gente precisa deste apoio de todos vocês. Com 21 horas e 11 minutos, a Isabel Cristina também chega aqui e diz: Santa Maria, professor, você conhece Santa Maria? E como, minha cara? E como? Eu tenho 48 anos, mas eu já fui jovem, minha cara. E o gaúcho jovem que gosta da noite, que gosta de festa, conhece Santa Maria, né? A maior noite do estado do Rio Grande do Sul. Não sei como é que ficou depois da tragédia da Boate Kiss, né, que foi justamente sinônimo desta noite, né? Sempre foi uma noite maravilhosa. Eu fazia 4 horas de ônibus na rodoviária só para ir para as festas de Santa Maria.
A Luciana Kobuti dizendo aqui, falando sobre renovação carismática sem convidados. Pois então, Luciana, eu acho que tu pagaria e mais 2. O professor de história tem que ser um cara muito honesto e muito sincero, saber que as coisas elas podem se tornar entediantes. Embora eu, como professor de história, sempre fui um cara meio porra louca, né? Eu sempre dei chute em quadro, joguei livro didático pela janela, subi em cadeira, né? Eu sempre fui meio assim, meio estranho dando aula, né?